Prosseguindo na síntese do livro de Levítico, agora página 89, no capítulo 2, a consagração do sacerdote, o item 3, Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Estudando Levíticos, capítulo 10, versículos 1 a 11. Bom, nessa história, vamos abrir aí no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, vai dizer a causa da morte. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tá bom? Então, havia regra para o incenso e regra para o fogo. Nadab e Abiú é feito o comentário que sobre o fogo eles não seguiram a regra. O comentário do livro diz: Israel vivia um momento grandioso, mas infelizmente os sacerdotes Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho na queima do incenso e acabaram por morrer. A lição desse texto é: não devemos relaxar no ministério cristão, devemos sempre seguir a ordem de Deus. Então, um exemplo de critério para o fogo nós temos em Levíticos capítulo 16, versículo 12, que diz: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor. Então as brasas tinham que ser pegas do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Então não é declarado como Nadab e Abiú fizeram, tá ok? Esse fogo. Mas se é dito que foi um fogo estranho, eles não seguiram esse critério, não pegaram fogo do altar, tá bom? Ou seja, resolveram tomar uma decisão autônoma e geraram fogo de outra maneira. E Deus avisara do risco de morte. Se retornarmos no capítulo 8, no versículo 35, veja o que diz: ficareis, pois, à porta da tenda da congregação de noite, por 7 dias, e fareis a guarda de Yahvé. Então ele fala, olha, sigam a regra, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então eles já sabiam de determinadas regras que, se eles não cumprissem, eles poderiam acabar por perder a vida. Infelizmente, Nadab e Abiú não seguiram essa regra. Ainda no capítulo 10, versículo 12 a 20, o item 4 diz: a lei acerca das coisas santas. Após a morte de seus filhos, Arão indaga se ele seria aceito diante de Deus, e a resposta é sim. A lição desse texto é: o pai não levará o pecado do filho. Não foi dito que Arão participou desse erro de pegar fogo de outro lugar que não fosse no altar perante Yahvé. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará com ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, esse exemplo, nós vemos que Arão ele pode ter se sentido um pouco cabisbaixo pela morte do seu filho, tá ok? E talvez até se sentir culpado pela morte dos filhos, digo, né? E talvez até se sentir culpado, porque o pai pode pensar, né? Eu não eduquei direito meus filhos, tá bom? Nós sabemos que a educação ela tem uma grande influência, mas ela não é determinante. Às vezes o pai educa bem, mas infelizmente o filho acaba seguindo caminhos errados, porque as pessoas são independentes. Então, às vezes, o filho não segue o bom caminho do pai. Assim também como às vezes o filho não segue o mau caminho do pai.